E aí, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo? Tudo jóia, sossegado. Que bom estar com você para a gente trocar umas ideias ali sobre ajudar as Sim. pessoas a descobrirem a beleza da vida, a força que habita dentro de cada um e compartilhar com você é uma alegria muito grande. Primeiramente, assim, gostaria de te agradecer, né, pelo convite, assim, de ter aceitado o convite. A gente já se conhece há um tempo, né, e conheço o Sim, teu trabalho, a seriedade do seu trabalho. Acho que foi uma oportunidade muito grande a gente estar junto aqui hoje. Espero que a gente continue aí em algumas parcerias, caminhando junto. O que a gente poderia fazer de início? Fazer uma breve apresentação minha e sua, porque vão ter seguidores meu e seu, né? E seus aí, que sim. é uma breve apresentação, daí eu vou falar um pouco da parte médica. Depois dessa apresentação eu vou falar como o médico, né, psiquiatra, vê o transtorno do pânico, como é a visão do psiquiatra, e depois entra a visão do psicólogo e a gente vai complementando com o tratamento, aquilo que a gente usa, né, no dia a dia para o tratamento do pânico, o que o psiquiatra usa e o psicólogo usa, né? Se tiver aí, Maravilha. uma boa noite a todos aí, todos que já estão nos acompanhando, já são 44, daqui a pouco vão aumentando aí o pessoal, se Deus O quiser. pessoal está chegando ali. Maravilha. Chegando. Os que não me conhecem, sou o Muniz Jacó, médico psiquiatra, estou aqui em Pouso Alegre desde o ano de 2003, e já fiz outras atividades na medicina, como clínica geral, saúde da família, plantão, né, e medicina do trabalho, uma empresa também, mas no fim das contas o que brilhou nos olhos mesmo foi a saúde mental, e hoje, graças a Deus, eu me sinto realizado e estou bem aí, agora cada vez mais me abrindo para esse mundo da comunicação, com a intenção de ajudar cada vez mais pessoas. Com a palavra, meu convidado, Edio, se é presente. Monir, que alegria poder compartilhar e com certeza o grande profissional que você é, teu trabalho, e a gente troca muitas figurinhas, e entre nós dois e muitos outros profissionais temos essa consciência que nós precisamos ter vários olhares sobre o ser humano, o olhar da medicina, da psiquiatria, da psicologia, da espiritualidade, então esses muitos olhares enriquecem o ser humano, senão a gente fica um olhar limitado, e que bom temos essa abertura, poder conversar e pensar sempre a melhor forma de ajudar o ser humano. Para quem não me conhece, eu sou Edio, psicólogo, eu sou natural do Sul, mas faz mais que 20 anos aqui em Pouso Alegre, e eu já tenho eu gosto muito da imagem dessa integração, a experiência da vida e a experiência dos mestres, eu gosto dessa imagem. E isso foi a minha escola da vida. Eu sempre, a partir da minha experiência da vida, me escutando, me observando, a minha trajetória, a minha jornada, meus estados emocionais. Depois vou falar um pouquinho dos meus estados emocionais, né, como ser humano, na minha infância, nas minhas raízes, e como é que fui elaborando isso para fazer o que eu faço hoje, né? Então, tudo é uma construção. E muito cedo fui buscando muito a escola dos mestres. Eu falo escola dos mestres, estudando, buscando. Me formei em filosofia, me fiz toda uma caminhada no mundo da filosofia e dentro da filosofia mergulhei para a psicologia. Isso já muitos anos atrás. E a psicologia me enriqueceu muito, ter uma compreensão mais palpável. A filosofia, ele dá um varal muito amplo de um olhar sobre o pensar do ser humano, sobre a nossa história. Isso me ajuda muito até hoje. Mas a psicologia me trouxe uma coisa mais direta, mais no mundo emocional do ser humano. E dentro disso, uma constante busca. Hoje, ainda comentando com uma pessoa, e me identifiquei muito nisso, dizer, o foco da vida é ajudar o outro ser humano, e para isso a gente tem que continuar estudando. Muita gente, estudar é difícil, não tem graça ficar estudando. Meu celular deu movimento aqui. Então, quando a gente... Tranquilo, tranquilo, tudo faz parte. Então, assim, quando eu estou entendendo o estudar, ele por si, para muita gente, não é tão agradável, mas quando você estuda com clareza do objetivo,
tudo fica muito fácil. Isso faz com que eu busquei e continuo buscando muito. Tenho muita abordagem do inconsciente, fiz toda uma especialização dessa abordagem do inconsciente, depois eu quero falar um pouquinho desse mundo do pânico, o que está por trás na mente mais profunda, onde é que estão as raízes doídas mais profundas, e como olhar para isso e ajudar o ser humano a resgatar ou curar essas dores mais profundas, né? Então, assim, eu gosto de trabalhar, além do atendimento, eu gosto de dar cursos, treinamentos, e então muita gente já me conhece nessa trajetória do Instituto Kessler, trabalhando com cursos, treinamentos, mas o foco sempre nesse olhar individual para o ser humano. Adoro fazer isso, amo fazer, e eu acho que uma das coisas mais gratificantes quando a gente consegue olhar para o outro ser humano e ajudar a aliviar um pouco essa dor que todos nós já passamos, e eu acredito é uma cura interna para poder ajudar os outros. Isso é um processo constante. Uma alegria muito grande, Dr. Munir, conversar com você e com essas pessoas maravilhosas que nos acompanham. Muito bem. Então, hoje a gente vai falar, né, do transtorno do pânico, que é um dos transtornos de ansiedade, né, que a psiquiatria, na verdade, ela se baseia no DSM-5, que é o manual americano, para classificar as doenças, né, e poder dar um norte ao psiquiatra para dar seu diagnóstico e ter prognóstico e tratamento. E está lá o transtorno do pânico entre os transtornos de ansiedade, também temos a ansiedade generalizada, que já foi falado na live anterior, a ansiedade social, que é a fobia social, né, dentre outros. O mutismo seletivo, né, entrou, e tem outros transtornos de ansiedade também. Infelizmente, o Brasil tem o troféu de campeão mundial de ansiedade. Né? São mais Infelizmente, concordo. Infelizmente, né? Então, infelizmente, são mais de 18 milhões de brasileiros. E antes da gente entrar no transtorno do pânico, eu só vou falar rapidamente, mas bem rápido mesmo, porque já falei em outras lives, só que às vezes tem pessoas que ainda não ouviram, que é a diferença da ansiedade normal e da patológica, né? Quando que a pessoa tem que procurar o psiquiatra ou o psicólogo? Ansiedade normal, gente, bem rápido. Sentimento normal do ser humano, todos nós temos, devemos ter, e a ansiedade normal, ela não atrapalha a gente no dia a dia, não nos deixa disfuncional. A ansiedade normal, ela é aquela coisa da reunião que você tem importante, do encontro, uma apresentação que você vai fazer, o primeiro encontro com o namorado, o jantar com alguém. Passou o evento, a ansiedade cessa. A ansiedade patológica não passa. A pessoa convive com aquilo durante todo o dia, vários dias e até meses, né? Incomodando a pessoa com sintomas físicos, palpitação, sudorese, pensamento acelerado, né? Podendo levar até a um pânico. Mas o que é o transtorno do pânico? O transtorno do pânico, ele é caracterizado dentro da psiquiatria, DSM-5, como já falei, como é caracterizado por ataques de pânicos recorrentes e inesperados. Ou seja, sem a pessoa esperar, do nada pode vir esse ataque de pânico, né? E ele é caracterizado o quê? Com preocupações persistentes, né? A pessoa tem um medo de perder o controle, medo de morrer, ela tem uma taquicardia muito intensa, uma sudorese muito intensa, o pensamento, né? O comportamento corta-se totalmente, o pensamento da pessoa, ela tem a sensação iminente de morte mesmo, né? A respiração fica bem curta, bastante sudorese, uma taquicardia exagerada, né? E isso leva a pessoa numa condição em que ela pode apresentar um quadro que a gente chama de despersonalização e desrealização, que é algo terrível. Para quem experimenta, é algo terrível. Ou seja, tem pessoas, com certeza você já ouviu falar isso várias vezes, doutor, eu tenho a sensação que eu estou saindo do corpo. Então, uma crise pânico, ela é tão grave, tão séria, que a pessoa tem essa desrealização, ou seja, ela tem a sensação que ela está saindo do mundo real. E despersonalização. Por alguns segundos, ela pode até pensar que não é ela mesma. Né?
Ela sai da própria personalidade e da realidade. Não tem a ver com psicose, tá, gente? Consulto psicótico, nada disso. É um transtorno neurótico, né? Um transtorno de ansiedade são transtornos neuróticos. E também, em alguns casos, pode até chegar a sintomas gastrointestinais, né? Com vômitos, e dentre outras coisas. É um sofrimento muito grande para quem passa por isso. Importante dizer, Edson, que o ataque, qual que é a diferença, é muito comum, qual que é a diferença de síndrome do pânico e transtorno do pânico? Antigamente falava-se em síndrome do pânico e depois passou-se a falar em transtorno do pânico. Então, é a mesma coisa, porém hoje o que se usa é a palavra transtorno do pânico. E o ataque de pânico? O ataque de pânico é só o ataque no momento que você tem o pânico. O transtorno é quando a pessoa tem ataques recorrentes, né? Mais de um ataque, e esses ataques começam a gerar um certo medo irracional, no qual a pessoa não consegue, por exemplo, nem sair de casa e trabalhar. Ela fica com medo de ter o ataque. Ela passa a ter um medo de passar mal, um medo de sair na rua, né? E o ataque de pânico ele pode ocorrer isolado em qualquer outro transtorno mental. Por exemplo, tem gente que tem depressão e teve um ataque de pânico isolado num dia, porque ficou muito ansioso. Tem gente que tem TAG e teve um ataque. Agora, se começa a ter ataques recorrentes, né? E prejudicando, e principalmente dando essa neurose, desse medo, desse ataque voltar de novo, essa pessoa começa a ter um comprometimento funcional, um comprometimento na qualidade de vida, de sair à rua, né? E o transtorno do pânico ainda pode vir, acompanhado do que a gente conhece que é a agorafobia, né? Ou seja, a pessoa tem medo de lugar fechado, começa a ter medo de multidão. Ah, eu vou naquela festa, se eu passar mal naquela festa, se eu desmaiar naquela festa, né? Quem vai me socorrer, né? Então, é esse quadro, assim, do ponto de vista clínico que eu estou falando, essa coisa terrível que as pessoas veem. Infelizmente, a gente ainda ouve no consultório pessoas falando que isso é frescura, que é um absurdo muito grande ainda ter preconceito. Já vem diminuindo e a gente sabe que a minha linha de trabalho é igual a sua, de desmistificar isso, né? De ir contra a psicofobia e dar apoio a essas pessoas que tanto precisam, né? E como é para você, assim, eu descrevi o quadro clínico, né, do transtorno do pânico na visão do DSM-5, do psiquiatra. Não estou aqui dando diagnóstico, tá? Estou apenas falando de alguns sinais, sintomas. E da psicologia, como é que vocês veem isso? Como é que funciona na sua visão? Munir, que bom, muito bem colocado, e a gente está muito em sintonia, né? Porque a gente comunga com a mesma fonte, vamos dizer, com esse olhar sobre o ser humano e como é que se manifesta. E antes de entrar um pouco esse olhar da psicologia, você apontou muito bem e colocando uma realidade muito mais frequente do que parece ser. Nós da área da saúde, nós sabemos o quanto de pessoas buscam, normalmente buscam, e até com um certo constrangimento, porque elas não são compreendidas, né? Isso é a bobeira, a frescura, seja forte, né? Então, assim, eu gosto de comparar da mesma forma para entender, da mesma forma que nós nos machucamos fisicamente, a gente quebra o braço, a gente corta o dedo, machuca o pé, da mesma, a gente enxerga isso, e quando a gente enxerga, a gente corre no pronto-socorro, busca a ajuda de um profissional. Mas da mesma forma, nós temos as nossas dores emocionais, as nossas fraturas emocionais, a gente se machuca talvez mais profundamente na estrutura emocional, só que a gente não enxerga, ela não é visível. Mas quem sente é um estado emocional, e só quem sente sabe o quanto dói. Então, esse sentir é muito real, é verdadeiro para quem sente.
E esse olhar de fora, nós precisamos humanizar cada vez mais esse olhar sobre o ser humano. Nós temos uma estrutura mental, espiritual, física e emocional, e é um sistema muito integrado. E quando esse sistema, e aí vou entrar no tema de hoje, que é o pane, né? Quando esse sistema entra em pane, ele desestrutura. Nesse desestruturar, existe um ser humano em profundo sofrimento. E aí tem um olhar de um médico em Campinas, um dia conversando, ele falava uma frase, ele dizia, na medicina hoje, quando a pessoa sofre um acidente, a gente tem uma rapidez para recuperar a estrutura física, mas ainda não conseguimos recuperar esses traumas ou essas fraturas mentais e emocionais que ficam. Por isso, muita gente entra em pânico depois de um acidente ou depois de uma situação. A pessoa entra num estado de pânico profundo, sofre, e as pessoas às vezes não compreendem, porque tem uma fratura emocional profunda. Exato. É o estresse pós-traumático, né, que a pessoa adquire também. Então, assim, é frente a uma situação palpável, né? Então, assim, entrando um pouco esse olhar do pânico, né? E realmente você colocou muito bem colocado, é um disparar de uma carga química, né? O cérebro que se descarrega, são reações inconscientes, não é uma coisa consciente, que a gente fala consciente e inconsciente. O consciente é muito do nosso lado racional, entendo porque as causas, o lado da compreensão lógica. E já tem uma estrutura emocional mais profunda, ela é muito automática, a gente chama inconsciente. Então, quando ele vem à tona, dispara, a pessoa sabe o que está sentindo, mas não tem o controle, ou não sabe a causa, né? E aí vem o descontrole. E dentro do olhar que eu gosto de colocar, eu sempre uso as comparações para ficar fácil a compreensão. Se a gente olha para uma árvore, a gente olha muito a copa, os resultados, mas existe umas raízes profundas. Então, no olhar que eu gosto de olhar nesse aspecto sobre o pânico, a ansiedade, são as grandes ramificações, né? Elas são muito próximas na estrutura mental, as ramificações, a ansiedade, o pânico, a fobia, elas se ramificam. Mas a raiz mais profunda, existe um medo muito enraizado. Isso eu falo com muita tranquilidade, com todo o acompanhamento que eu faço diariamente, pessoas em estado de pânico profundo ou ansiedade, e aí vem a ramificação pânica, onde a pessoa entra num pânico. Então, existe sempre um medo muito profundo, um sistema interno machucado, um medo camuflado, escondido, ou até William Reich fala a couraça emocional. A pessoa colocou uma grande proteção sobre isso, para não ficar exposto o tempo todo. Ela guardou esse estado emocional e usou um caminho da sobrevivência. E um dos caminhos da sobrevivência, a pessoa fica muito racional, né? E aí vem o olhar meu muito para a psicologia. A pessoa do estado de pânico, ela quer ter o controle racional das suas emoções. Ela quer controlar o tempo todo. Aí você falou, só em pensar em ir numa festa, ela já pensa, nossa, sabe que eu vou ter o pânico, sabe que eu vou ter as reações, sabe que eu vou ter um ataque cardíaco. Vou desmaiar, né? Sabe que então, assim, ela racionalmente já cria um filme, são as telas mentais, ela já cria um filme de terror, por causa que tem uma dor profunda, que só ela sabe, só que não identifica. Então, a gente chama, é um processo de evitação. Ela busca evitar novamente passar por aquilo que ela já viveu, apesar de não ter consciência disso. Então, sempre entendendo, um pânico essa manifestação, uma descarga emocional profunda, que se manifesta pela estrutura física, uma descarga química, aí o Munir entende mais, né, essa dinâmica da química, e aí entendendo assim, eu gosto, só para pegar o gancho, às vezes a gente escuta muito, passado, coloca uma pedra em cima, é frescura, esquece o passado, mas o passado emocional, ele sempre é presente, não existe emocionalmente um passado. Pode fazer 10 anos ou 20 anos que eu tive essa fratura emocional, ou passei por uma situação de medo profundo, eu dei conta, mas essa química, essa estrutura do pânico, um estado de alerta constante, ela vibra nas nossas células. Por isso é o corpo que entra, não é só um sentimento, não é só uma ideia.
é o corpo que entra em colapso. E aí, o que faz entrar em colapso? Aí são vários, a gente chama os fatores que disparam, né? São os desencadeadores do processo. E às vezes são por causas aparentes, a pessoa vai ter que se expor, vai ter que falar em público, vai ter que ir numa festa, vai ter que apresentar uma prova, só em pensar nisso já dispara. Né? E fazer uma exposição gradativa, né? Isso, então isso pode ser, ou então por uma causa não aparente, né? Do nada pode disparar, né? Existe uma estrutura interna que eu gosto de usar o termo, existe um congestionamento racional, a pessoa tenta ter o controle o tempo todo, e isso é bem, quando o medo é muito grande, e ele se manifesta na ramificação num pânico, ou numa fobia, numa ansiedade, a pessoa entra numa ansiedade, né? Aí esse processo da ansiedade que a gente hoje vira até comum, por todos nós sentimos de alguma forma essa ansiedade. Então essa ansiedade a gente quer ter o controle, por isso as pessoas em pânico, elas tentam o tempo todo ter o controle racional. E esse controle racional chega uma hora que ele entra em parafuso, né? Ele desestrutura, ele literalmente a palavra pane, é que nem um computador, um celular, entra um congestionamento e ele trava. É o sistema interno que trava, e nessa hora, aí lógico é uma estrutura química, o cortisol, entre outra química, bloqueia o nosso lado racional, e aí dá o famoso branco, a pessoa não racionaliza de uma forma lúcida, você falou antes muito, parece a sensação que ela está morrendo, é uma sensação de morte, e na verdade é uma morte emocional, vamos falar desse, a pessoa emocionalmente nessa hora é uma morte emocional, ela perde o controle, sensação de estar fora do corpo, e aí vem vários outros, ou a sensação de ataque cardíaco, então realmente precisa cuidar, tem que olhar para tudo isso, mas o que eu queria dizer, o mais importante, entender que existe um sistema machucado, e às vezes não é só a pessoa, e hoje é muito usado uma linguagem da constelação familiar, né? Essa visão sistêmica é um sistema que está doente, um sistema que está machucado, mas de alguma forma, em algum momento, esse sistema ele dispara, em algum lugar vai estourar essa pressão interna, a pessoa vai perder o controle, e quando ela perde o controle, aí o sistema, aí vem toda a reação física, a sudorese, palpitação, tremedeiras, entre outros sintomas, e realmente precisa ser olhado com muita seriedade para tudo isso, porque a pessoa, além do sofrer, é um sistema que vai perdendo o fluxo natural sobre isso, tá? Não sei, mas você tem para entender, exatamente. E depois eu vou olhar um pouco mais, como entrar num tratamento, como cuidar disso tudo, né? Muito bom. Na verdade, né, a gente sabe que, do ponto de vista da psicologia, o pânico é um desamparo, né? A pessoa, ela tem essa cicatriz, mas está ligado a algum desamparo. Como o nosso inconsciente, ele é atemporal, como você mesmo disse, né? Quando esse sistema é acionado lá no inconsciente, você vai ser, daquele momento, se foi uma coisa de 20 anos atrás, vai vir à tona como se fosse hoje. Né? E na estrutura do cérebro, o que acontece? A gente tem a amígdala cerebral, ela vai ficar hiperfuncionante, né? Nosso centro do medo vai disparar muita adrenalina, né? Aumentar cortisol, e a comunicação da amígdala com o córtex pré-frontal, que é a nossa parte racional, essa conexão, opa, caiu meu óculos aqui, essa conexão, ela vai ser cortada. Então, é onde vem esse sintoma que você falou. A pessoa, ela tenta manter o controle, e a hora que ela vê que não consegue, porque essa conexão foi cortada, aí o desespero aumenta mais. Aí entra o quê? O medo irracional. Isso. Né? E aí a pessoa começa a agir pelo instinto, né? Ela perde o controle racional e ela entra em pânico mesmo que ele está ao redor. Né? Ela vai apenas pelas emoções, e não consegue mais raciocinar, e ali ela fala, eu vou morrer, né, E tem acontecido muito, né, Ed, agora na pandemia, o medo irracional. Lá no início, você lembra, o pessoal, vamos para o supermercado, vai acabar a comida. Aquilo é um estado, digamos que é um estado de pânico mais consciente, digamos assim. As pessoas estavam em pânico, estavam na rua,
É uma coisa palpável, né? Pela situação que nós estamos vivendo nesse momento a nível da conjuntura mundial, então isso gera um pânico coletivo, né? As pessoas entram em pânico. Bem essa sensação, vou perder o controle, será que vai ter comida, será que vou ter dinheiro, será que vou poder encontrar os amigos que ainda tenho, os familiares, então esse estado de medo que aflora, então a pessoa tem um grau de controle sobre isso. Mas tem muita gente que nessa hora dispara, né? É o colapso, né? O sistema mental, ele entra em colapso, ele estava dizendo, o racional é bloqueado, a estrutura límbica, o emocional, ele aflora, ele entra em parafuso interno, e isso desencadeia reações no físico, e sempre na tentativa de sobrevivência, né? Existe uma estrutura mais profunda que se preocupa sobreviver. E por isso a pessoa começa a agir fora do racional. Por isso é delicado quem está próximo de uma pessoa que entra em pânico, né? Quem está ao lado não enxerga nada, vamos dizer, aparentemente, né? Tá tudo tranquilo. Tá tudo sob controle. Mas, mas a pessoa que entra num pânico, isso é muito real e muito verdadeiro para a pessoa. Por isso a pessoa precisa de um suporte, por isso você falou, ela está desamparada, ela não se entende, ela vem a sensação do total perda de controle, e isso vai aflorando uma estrutura interna e que pode ter várias consequências sérias. Então, entendendo que essa pessoa, ou o sistema, tem uma dor profunda, existe um medo profundo, talvez algumas raivas profundas que vêm da nossa história, que a gente foi camuflando, mas essa dor precisa ser olhada, ela precisa ser olhada sob vários olhares. Eu acho que aí eu gosto muito desses vários olhares, né? Precisa de um olhar de um psiquiatra para entender, porque às vezes está desregulado toda a estrutura química, neurológica. Precisa um processo da terapia, depois vou entrar um pouco como tratar isso, né? Essas emoções, essa carga emocional, ela precisa aflorar, ela precisa vir à tona de uma forma consciente. Eu trabalho muito esse acessar esses registros inconscientes e fazer que essa carga emocional aflore. Em algum momento ela precisa vir à tona. E você poder olhar para isso de uma forma consciente. E aí vem a palavra o ressignificar, você dá um novo significado. E aí você organiza uma nova carga emocional e você entra em outro fluxo. Então hoje tem caminhos para a gente olhar para esses estados de emoções alteradas, mas olhando só, ainda colocando o que você estava dizendo, Munir. Hoje a gente recebe tanta informação, e mais pelo contexto que nós estamos vivendo, aí depende um pouco da estrutura. Qual o grau de estrutura? Tem pessoas que têm uma estrutura que aguenta mais impacto, mas tem pessoas que têm uma estrutura mais fragilizada. Então, se a gente não se cuidar um pouco, todos nós temos que tomar muita consciência hoje. Se a gente ficar o tempo todo frente à televisão, escutar todas as notícias, a gente quer ter o controle de tudo, a gente quer ter uma solução. E, na verdade, talvez como eu me coloco muito na postura, mesmo com toda a busca que a gente faz, mas a gente está num limitador, a gente não tem uma resposta, né? A gente não sabe como é que vai ser amanhã, se essa pandemia vai demorar mais um dia, uma semana, mais um ano. Né? E tem pessoas que nessa hora já entra, então a gente tem que ter um certo cuidado. Então, tomar consciência o que eu posso fazer, como é que eu posso lidar. Mas não é só a pandemia, é todo um contexto emocional mais profundo da pessoa, que tem uma estrutura mais, não sei se a palavra certa é mais fragilizada sobre esse aspecto, não é que a pessoa é fraca, eu vou deixar claro isso, né? Mas existe uma estrutura interna. E essa estrutura tem um ponto fragilizado, como todos nós temos uma estrutura física, a doença, onde é que ela se manifesta? Qualquer doença física ou emocional, ela se manifesta no ponto mais fragilizado, né? Assim, um pouco para-choque, onde é que é o ponto mais frágil? É no intestino, é no estômago, é no coração, é na cabeça, então onde é que ela se dispara? Então todos nós temos pontos mais fragilizados, então cada um precisa entrar no processo do autoconhecimento para entender onde é que estão meus pontos fragilizados e aprender a se proteger, aprender a se cuidar. Porque se me deixar acontecer, que eu estava dizendo antes, ao passado, tem um ditado popular que a gente escuta muito, e é compreensível no ditado popular, mas eu acho que nós, como profissionais, a gente tem que dar um novo significado.
passado coloca uma pedra em cima, a gente escuta isso muito, né? Então, passado eu gosto de comparar, se eu tenho o dedão do pé machucado, se eu colocar mesmo que faz 5 anos que ele está inflamado, se eu colocar uma pedra em cima, a gente não faz, porque a nossa inteligência diz, não, eu preciso curar isso. Da mesma forma, nós temos dores emocionais bastante inconscientes, que a gente não lembra, algumas coisas a gente lembra, outras a gente não lembra, que vem da primeira infância, vem da criança interior, ou vem da fase intrauterina, são cargas emocionais que fazem parte da mesma forma que nós temos o DNA genético, o DNA do pai, da mãe, do avô, da avó, nós temos traços físicos, da mesma forma nós temos traços emocionais. Eles pulsam dentro de nós coisas boas, maravilhosas, lado afetivo, a inteligência, a alegria, mas também alguns medos, algumas vergonhas, algumas ansiedades profundas, e se a gente não curar isso, se a gente não olhar para isso, se a gente colocar uma pedra em cima, em algum momento isso vem à tona. E quando vem à tona, é justamente o sistema está gritando. Então, sempre olhando do lado um pouco positivo. Se o pane vem à tona, está tendo um grito ali que alguma coisa não está bem. Então, se a gente consegue olhar nesse aspecto, a gente diz alguma coisa não está bem. Então, não só tratar, aí depois a gente anda um pouco o caminho de tratar, não só tratar o sintoma que está vindo à tona, mas tratar o sistema que está doente, o ser humano que está doente. Então, eu acho que esse é muito um olhar que eu trabalho hoje. E na raiz do problema. E na raiz do problema, né? Isso. Mas assim, nós vamos falar, pessoal, do diagnóstico e do tratamento do pânico, né? O pânico é uma emergência médica, tem que ser tratado com seriedade. Não se acanhe, não tenha preconceito, procure consulta com o médico psiquiatra para fazer esse diagnóstico. Importante falar do diagnóstico diferencial, sabe, Ed? Porque, assim, as doenças psiquiátricas, uma vez para você caracterizá-las, primeiramente tem que excluir as doenças clínicas para pensar em algo psiquiátrico, né? Apesar do pânico ser bem clássico, o quadro dele, ficar bem, né, assim, claro que é psicológico, mas existem doenças clínicas que a gente tem que prestar atenção, né? Por exemplo, o hipertireoidismo, se a pessoa não está com hipertireoidismo, ele não está bem controlado, ela pode apresentar sintomas, né? Se ela tem um quadro de hipoglicemia, por exemplo, que não está alimentando bem, quando ela entra numa crise de hipoglicemia, pode simular e achar que é um pânico. Uma asma não tratada, pessoas, ela tem uma crise, né, de falta de ar. Então, assim, inicialmente é bom ter em mente que não existe outra doença associada ou é aquela doença a pessoa está achando que é o pânico, né? Então, uma vez excluído, a gente, esse diagnóstico diferencial, a gente vai para o diagnóstico com o médico psiquiatra, né? Eu quero reforçar isso, Munir, porque a gente não pode ficar no achismo, né? E existe um olhar profissional, não adianta achar que eu tenho uma dor de cabeça, né? Ou tudo é psicológico, né? Tudo é psicológico, não, vamos avaliar. Tudo é psicológica, né? Então, existem dores e elas precisam ser olhadas com o olhar de um especialista, porque senão a gente fica... Tem algumas coisas a gente dá conta em casa, toma um chá, tá tudo certo, né? Mas tem algumas coisas, tem que ter um olhar mais de um profissional, de fazer uma avaliação e buscar a raiz disso para resolver esse sistema, porque senão o sistema sempre vai entrar em colapso. E quando entra toda hora em colapso, a pessoa se autodestrói, ela sofre, ela gasta uma química emocional altíssima e faz sofrer o contexto todo. E a vida vai virando um pane, né? A pessoa vai entrando num desespero e tem gente que entra num desespero total e desequilibra em todos os sentidos a vida, que muito acontece hoje. A pessoa não tem uma resistência, então tem que ser olhado e realmente saber a causa, porque isso que eu estava dizendo, senão a gente facilmente generaliza, não tem olhares aí tem olhares para saber diferenciar. Isso. O papel do psiquiatra por isso, avaliar, ele vai excluir as causas orgânicas, vai direto ao pânico, ele vai classificar esse pânico se foi só um ataque isolado, se já é o transtorno, ou se ele tem um outro transtorno psiquiátrico associado, porque pode existir comorbidade, pode existir o pânico junto com a fobia social, pode existir o pânico junto com uma TAG, né?
um pânico junto com essa agorafobia, que é esse medo, né, de sair para lugares fechados, ou multidões, ou uma série de coisas. Então, ele refina tudo isso, né, chega ao diagnóstico e vai em direção ao tratamento. E o tratamento, ele vai envolver se vai usar a medicação ou não, se essa medicação ela é fitoterápica ou alopática, né? Se vai ter medicação de urgência ou não, porque sempre tem medicação de urgência. Se a paciente já está preparada para ir para a terapia, se vai encaminhar esse paciente para o psicólogo já, ou se vai esperar a crise passar um pouco para poder ir até o psicólogo. Aí vai ver a questão do exercício físico, da alimentação, né? E a medicação, ela fica ali nos inibidores seletivos de recaptação de serotonina e também de serotonina e noradrenalina. São bastante conhecidos, né? Fluoxetina, citralina, paroxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, citalopram, escitalopram, que são os medicamentos que vão ajudar a aliviar um pouco essa amígdala, desacelerar ela, né? E para que o paciente consiga começar a diminuir as crises, e nas crises é usado pontualmente um ansiolítico, que eu costumo dizer assim, ele é o bombeiro, ele que apaga o fogo, né? Tem alprazolam, lorazepam, mas não são medicamentos que devem ser usados com muito critério, com muita cautela, em curto prazo, porque são remédios que viciam, né? Eles podem ter vício. Então, feito essa análise, entra esse olhar da saúde plena que eu sempre prego, a minha linha de trabalho, o meu canal do YouTube, Saúde Plena, do Dr. Muniz Jacó, meu Instagram, sempre essa postagem integrativa, que aí eu tenho que encaminhar esse paciente para o psicólogo, eu tenho que orientá-lo a fazer exercício físico, eu tenho que orientá-lo a alimentar-se bem, né, porque tem alguns alimentos que pioram a ansiedade, excesso de açúcar, excesso de café, o chá preto, chá verde, excesso de gordura. Então, até a alimentação também faz diferença. E o psicólogo entra, né, com todas essas técnicas que você usa, que eu gostaria que você falasse como você aborda o tratamento do pânico do ponto de vista da psicologia. Aí tem vários caminhos, né? Depende da linha um pouco que a pessoa segue, né? Uma das linhas muito usadas hoje é a comportamental cognitiva, né? O que é a comportamental cognitiva? Entender esse comportamento que está se manifestando. Então, o estado de pânico é um comportamento da pessoa. A pessoa tem um comportamento e o cognitivo é pelo racional. Eu entender o que está acontecendo. Então, olhar para essa situação e também ter uma compreensão um pouco maior desse olhar. E aí entra o olhar da minha vida, um pouco entender a história, entender o racional, o intelectual, nosso cognitivo, o consciente, né? Entender isso, entender as minhas emoções, entender meus comportamentos. Então, é bem essa dinâmica de identificar em que situação ele dispara, quais são as crenças que estão por trás, que existem muitas crenças inconscientes. Quando falo crenças, deixar bem claro, não é crenças religiosas, mas eu não dou conta, é sempre comigo o que acontece, é logo comigo, então sempre eu sou a vítima, eu que sou o culpado de tudo. Então são muitas crenças inconscientes que a pessoa carrega, e isso pode afetar profundamente na estrutura emocional. Então, olhar para tudo isso, e então, nesse aspecto, a gente fala muito assim, a tomada de consciência, estou aqui e agora. Depois a gente vai falar um pouco um pouco desse estado de presença da meditação, mas antes, olhar um pouco mais essa comportamental cognitivo, que é um dos olhares. Entender assim, o que está acontecendo aqui e agora. Eu gosto muito disso, trazer a pessoa para a consciência. Aqui e agora, o que está acontecendo? E aqui e agora, entender que esse sentimento é meu, não importa o que desencadeou, se foi um fator externo, um fator interno, foi um pensamento, lógico, identificar.
Mas aqui agora, o que eu estou sentindo? É uma palpitação, uma sudorese, é uma confusão mental, é uma tremedeira. Então, aqui agora, o que eu posso fazer aqui agora? Eu gosto muito de trazer a pessoa, isso é muito nessa linha comportamental, entender também todo o processo que a gente faz, essa reorganização intelectual, a partir do conhecimento, a pessoa usa o seu intelectual e faz uma releitura das suas emoções e dos seus comportamentos. É maravilhoso, é um reeducar seus próprios hábitos, é um reeducar se posicionar de uma forma diferente. E dentro disso, a gente trabalha muito essas fantasias. Eu falo fantasias, mas para a pessoa é real, são as telas mentais. A pessoa cria uma tela mental e essa tela mental é que desencadeia. Mesmo sabendo algo que vai acontecer amanhã à noite ou final de semana que vem, é o tempo futuro. Mas só em criar essa tela mental sobre esse momento, eu já desencadeio aqui e agora uma estrutura emocional. Então, um dos caminhos muito usados hoje e com resultados muito palpáveis, sempre entendendo com grau mais ou menos com medicamentos, mas aí o Munir já colocou, né? Precisa ter esse suporte, porque existe uma química, não tem como separar. Tinha uma época atrás a gente falava, isso é mental, é emocional, é espiritual, é físico. Hoje é um sistema integrado, não tem como separar a emoção do físico. Não tem como separar o físico do nosso intelectual, né? Então, existe um sistema integrado. Então, esse sistema integrado, a medicação vai ajudar a regular a química do cérebro para ter um suporte interno. E a terapia vai olhar mais para a dinâmica emocional. Então, isso é um olhar. Um segundo olhar que eu trabalho muito hoje, com resultados muito palpáveis, assim, muito práticos, a gente olhar de uma forma consciente para o inconsciente. Então, isso é muita abordagem do inconsciente, ele fala. Que eu falei antes, olhar um pouco aquilo que vem à tona, né? Esse pânico que desencadeia, que tem, mas que pressão tem por trás? Qual a dor que está por trás? Qual a ferida que está por trás? Que toda hora desencadeia essa manifestação. É um pouco uma linguagem caseira, é um encanamento, entender que a fonte é maravilhosa, mas na torneira não sai água. Então tem alguma coisa no encanamento, ou estourou, tem um nó, está dobrado. Então, olhando um pouco a linha do tempo, olhar para a linha do tempo, saber que a vida é maravilhosa, a estrutura da vida que pulsa dentro de nós, ela é fantástica, mas tem alguns pontos internos que foram bloqueados, que foram machucados e travados. E o fluxo da energia vital não vem à tona de uma forma leve e suave, e de vez em quando ela entra num pano interno, tá? Então, essa abordagem do inconsciente, quando você pega a raiz, e principalmente aí a raiz mais profunda são os medos de se expor, uma vergonha muito grande que a pessoa passou, uma sensação de morte ou uma morte que aconteceu e a pessoa achou que ia morrer junto. Então, assim, são estados emocionais muito conflito entre pai e mãe, que afeta diretamente no emocional da criança, por isso é muito inconsciente. A criança pequena, ela ainda não tem a defesa racional, a compreensão racional. Então, a criança pequena, ela sente, ela tem a sensação, e ela arquiva as suas experiências que ela vai vivendo no seu dia a dia, aquilo que ela enxerga, aquilo que ela escuta, aquilo que ela percebe, no ambiente de família, pai, mãe, irmãos, pessoas mais próximas. Então, ela arquiva essas experiências a partir da carga emocional, então, aquilo que ela sente. Então, a criança pequena tem muitas emoções maravilhosas, mas muitas emoções de pane. Isso já vem da criança, ela entra em pane, ela entra em desespero. Só que ela vai dando conta dessa estrutura e chega uma hora a vida adulta que dispara toda hora. Então, quando a gente reestrutura essa base emocional, você assim, com um resultado muito palpável. Agora, um terceiro olhar que a gente trabalha muito hoje, esse sistema integrado, até a gente comentou, é importante falar que é muito usado hoje, como é um sistema integrado, e deixando claro um sistema integrado que é o racional, emocional e o físico, então toda vez, todos nós temos isso, frente a qualquer ameaça, qualquer ansiedade, qualquer insegurança, a gente faz várias coisas, mas duas coisas automaticamente. A gente diminui a respiração, a gente fica mais ofegante, né?
Parece que a falta de ar e a sensação nossa está faltando, tem ar, oxigênio abundante, mas é a sensação que falta, quer dizer, o meu sistema interno está se sufocando. Por isso, toda pessoa que entra em pane é a sensação de morte, a sensação que está faltando alguma coisa, estou desprotegido. Inclusive, a sensação do desprotegido do ar que está ao meu redor. Então, primeira coisa, a pessoa em estado de pane, ela diminui a respiração. E isso dificulta o lado racional, né? A circulação do sangue, o sangue vai mais para os músculos, para atacar ou para defender ou para desmaiar, e o lado racional a pessoa fica pálida, fica branca, por quê? Porque o sangue diminui no cérebro. E isso faz diminuir a respiração. Então, vou dar 2 dicas, ou depois, talvez 2 técnicas de respiração que podem ajudar muito. E dentro desse, eu falei 2 coisas. Então, primeiro, a gente altera a respiração. Então, aprendemos a potencializar mais a nossa respiração. E depois posso passar 2 exercícios, entre muitos, maravilhosos, que você manter uma respiração que te oxigena mais e te deixa mais saudável. Mas automaticamente, do jeito que a gente diminui a respiração, nós encolhemos o físico, a gente encolhe. Por isso a pessoa medrosa, a pessoa tímida, pessoas inseguras, elas são mais encolhidas e elas encolhem. E o foco emocional fica na boca do estômago, né? Por isso vem aquela sensação, né? Parece, nossa, tô sem ar. Então, assim, quando vem, principalmente quando o pane desencadeia, aí já me tomou conta. Na hora, o físico encolhe, desestrutura. E aí é como se a tua mente caísse dentro da carga emocional. Eu gosto de falar da emoção como se fosse uma grande nuvem que aflora. E se nessa hora você abaixa a cabeça, você mergulha dentro. Então, a segunda dica, além de dar dica, eu vou explicar depois um pouco, 2 exercícios entre muitos de respiração. Uma segunda é a postura física. Então, e isso nós podemos ter conscientemente, lógico, isso são dicas, mas isso não vai solucionar o pane, mas para você segurar o pane, você não pode fragilizar o corpo. Então, se você mantém uma postura mais... os 2 pés apoiados. Nenhuma pessoa que está em pane, ela fica com os 2 pés apoiados. Pode observar, ela fica manca, um lado, o outro. O sistema está fragilizado, o sistema está caído. E ela cai muito aqui. Então, é aprender a ter uma... você, mesmo que o coração dispara, mesmo que a sensação de falta de ar, mesmo que você está tremendo, você pode manter uma coluna reta, os ombros um pouco mais abertos, cabeça um pouco mais erguida e manter um fluxo de respiração. Eu falo, isso é um pouco dica caseira, né? Mas que dentro do processo mas que ajuda muito. Eu quero aproveitar, Bonito, diga. Pergunta, 2 perguntas muito comuns no consultório. Doutor, eu tenho medo de ficar louco, eu tenho medo de morrer. Se for realmente um pânico, somente um pânico, pessoal, posso tranquilizar vocês. Vocês não vão morrer disso. E não vão ficar loucos. Né? O ficar louco, quando eles perguntam, você sai da realidade mesmo, né? Tem uma psicose, desconectar. E o pânico, por ser caracterizado uma neurose e não psicose, não vai haver essa desconexão. Né? Agora, é importante... ter muito bem, a sua saúde física muito bem implantada, porque assim, o pânico não mata, mas se você já é um cardíaco, se você não cuida da sua saúde, se você tem colesterol muito alto, pode ser que o pânico agrave essa patologia que você tem clínica e dano somatório para dar uma crise, mas o pânico não mata, mentalize isso, não vou morrer, isso não mata. Uma dica para no momento da crise, tá? Tem algumas dicas no momento da crise. Procurar um lugar em que você possa deitar, mas não deitar assim, reto, não, colocar um travesseiro, e se você tiver algum saco plástico ao lado que você possa colocar na boca para cortar aquela respiração curta, vai ajudar bem. Porque essa respiração curta ocasiona, como o Edio diz, uma desregulação dos níveis de oxigenação no cérebro. E fazendo isso dentro de um saco plástico, você vai respirar ali, vai começar a regular né, o CO2, todo esse equilíbrio de oxigênio no cerebral vai ser regulado. Eu não tenho nada perto de mim. Pode fechar as mãos
colocar a mão na boca e no nariz e deixar essa respiração curta agir, tá? Se sentir que está muito pálido, que a pressão está muito baixa, procure elevar os membros inferiores. Pode ficar deitado, um lugar bom, coloca lá um travesseiro, alguma coisa, coloca as pernas não um pouco elevadas, faz esse movimento e espera passar, pessoal, vai passar. E depois vem todo esse trabalho, né, de procurar o profissional, de se orientar. Quem já está em tratamento e porventura tem a crise, tem a medicação de urgência, que pode ser colocado sublingual, que vai ajudar bastante durante a crise. Então, o pânico não fica louco e o pânico não mata. Tranquilizem-se. É bem colocado, doutor Munir, porque a palavra diz pane, né? A pessoa entra em pânico, né? O sistema interno, ele perde o seu fluxo natural. Por isso, é uma sensação de morte, a sensação vou morrer. Mas é um sistema que continua funcionando, é o nosso racional que perdeu a conduta lógica, que perdeu o lado racional do controle da situação. Mas ativamos um sistema mais profundo, um sistema reptiliano, né, uma estrutura mais profunda que toma conta do nosso sistema, né? Por isso a gente continua respirando, o coração acelera mais, lógico, tem que olhar para isso, e aí vem caminhos para como controlar, como conseguir sair desse estado, que é uma onda que ela passa, né? Ela passa, só que ela pode voltar de novo se você não tratar. A gente sabe que passa, mas quem está no estado de pane, na hora, vem a sensação literalmente de morte. De que é uma eternidade, né? Tem uma sensação que é uma eternidade, né? E eu tomo a liberdade de falar, eu entendo bem disso e ajudo muita gente, porque eu passei, eu tinha, assim, fobia e associada a pânico, né? Só em pensar eu entrava em desestado. Então, isso eu falei, a escola da vida, a escola dos mestres, né? Então, eu falo com muita liberdade sobre isso, eu sei o quanto isso é um fator que desencadeia, você perde o teu racional, você perde o controle, para você te expor, fazer algumas coisas, só imaginar um pouco mais a fobia, que é um pouco uma outra característica, né? Mas é um sofrimento interno muito grande. E quando fui aprendendo a reorganizar, lógico, muita ajuda, né? Muito no processo de terapia, trabalhando, hoje o que eu mais faço é dar cursos, palestras, acompanhando pessoas, mas eu entendo o processo, entendo como é que essa dinâmica interna, além do entender intelectual, eu entendo por ter sentido isso muito. E aí vem a técnica que eu falei da postura física, ela ajuda muito. Você manter a base física, mas não na hora do pânico que eu gostei, Munir. É bem isso. O deitar, levantar um pouco os membros inferiores dos pés, levantar a circulação, imediatamente a circulação volta mais no cérebro. O controle da respiração, né? Inicialmente, não é para ficar o tempo todo, é só o momento para poder gerenciar. E posso também aproveitar e compartilhar com você que nós podemos dar as mãos, porque eu também já passei pelo processo. Então sabemos, legal. Então sabemos, acho que nós como profissionais, a gente passa por isso, né? Então a gente acaba se cuidando. Mais empatia a gente tem, né? Mais empatia e mais condição de conseguir ajudar as pessoas, né? E dizer que isso não é feio, né? Isso faz parte. Por isso que eu falei, se eu falar assim, no meu caso não quebrei ossos, mas assim, dizer que eu já machuquei muito o meu dedão, chutando umas pedras e ia para a escola, isso é normal dizer, não, me machuquei e curei. Mas da mesma forma, eu me machuquei emocionalmente. E uma hora tive que parar e curar, né? Tive que resolver. Eu acho que esse é o caminho que nós entendemos e faz. E voltando na respiração, nessa coisa toda, é importante dizer a eficácia do Mindfulness, tá? Atenção plena. A gente já vai caminhando aí para o finalzinho, né? A gente vai ter que acelerar um pouquinho. Procurem pesquisar sobre Mindfulness, atenção plena, meditação. Para quem gosta de yoga, é uma coisa espetacular. Eu queria que você falasse breve, Ed, se você tem algo... Primeiro, assim, se você tem a experiência positiva com a hipnose clínica no pânico, tá? Se você tem essa experiência, e se os pacientes podem se beneficiar, além da cognitivo-comportamental, a hipnose clínica.
e passar para nós, de uma forma breve, a técnica de respiração. Então, assim, com certeza, Munir, a hipnose ainda ela também tem que ser desmistificada, né? Parece hipnose que alguém... Não, nada disso. A pessoa conscientemente, com a ajuda do profissional, acessa os registros mais profundos. E com resultados muito palpáveis, muito práticos. A pessoa, um estado de gratidão enorme, dizer, nossa, minha vida é outra, estou vivendo de uma forma tranquila, estou dando conta, a gente passa exercícios, mas você tem que desencadear, desinstalar a causa que dispara. E tranquilamente estou falando aqui, existem medos profundos e enraizados no sistema pessoal ou sistema familiar. E esse sistema, enquanto não desencadear, desarmar esse sistema do medo, então é um processo consciente, você acessa no teu inconsciente mais profundo e reorganiza. É maravilhoso e a pessoa começa a entrar em outro fluxo, ela se entende, ela muda o estado emocional e senão sempre de novo vai desencadear a ramificação. Por isso falei da árvore, raízes profundas. Dois exercícios entre muitos outros, né? Eu fiz toda uma especialização técnica de respiração que me ajuda muito. Então, primeiro, aprender, a gente fala a respiração alterada da narina. Isso oxigena, isso dá um equilíbrio dos hemisférios direito e esquerdo que ajuda muito e tranquiliza. É um exercício muito rápido, mas você tem que fazer pelo menos uns 10 ciclos. Você inspira, fecha uma narina, você inspira profundamente, segura e solta pela narina oposta. Solta e inspira novamente pela... Ela pode ser feita independente do pânico, até como forma preventiva, né? Isso eu queria reforçar, porque às vezes a gente quer usar o medicamento na hora que está na pior, lógico que isso ajuda. Mas talvez essa não seja tão na hora do pânico. Isso aqui é bom para você equilibrar todo dia. Você respirar por uma, segurar um pouquinho o ar, soltar pela outra, inspira, segura um pouco e solta. Essa respiração cíclica, por uma narina e outra, ela vai harmonizando o teu lado racional com o teu lado emocional e isso dá um relaxamento maravilhoso, o sono melhora muito, você entra no estado. Uma segunda que aí... Eu estou indo rápido, né? Essa aí tem que explicar um pouco mais, mas é um que ajuda muito no dia a dia, para ter um melhor sono, você equilibrar mais os hemisférios, você se sentir mais equilibrado. Uma segunda técnica que é fantástica, isso principalmente na hora do pânico ou no dia a dia. Você inspirar com mais força e segurar um pouco o ar. E nessa hora você sentir o controle, porque você segura o ar. E ao soltar, esvazia e fica um pouquinho no vazio. É bem essa, inspira e segura, solta o ar e fica um pouquinho no vazio. Então são os dois extremos, onde você, nesses dois extremos, você está no controle. Inspira, segura, isso dá uma oxigenação. Ao soltar todo o ar, você também esvazia e fica um pouquinho, muito curto, mas ficar um pouco nesse vazio, do vazio ou do preenchido, isso dá uma sensação muito boa, isso potencializa o cérebro, dá um bem-estar muito grande. E a última dica é a meditação, que a gente fala muito, todos os profissionais estão indo para aí, a yoga e entre outros, mas a meditação é você aprender a te escutar, o estado de presença do aqui e agora. Muitos dizem, eu não sei meditar. Meditar do jeito que a gente conversa com o outro, a gente escuta o outro, a gente fica horas conversando com o outro, é você aprender a fechar os olhos, silenciar um pouco a tua mente e você te escutar. Te escutar, estado de presença. A gente podia falar uma outra hora sobre a meditação, que eu adoro fazer, que me ajuda muito. Então, esse estado de presença. O Instagram está dando uma regressiva aqui. Obrigado a todos pela preocupação. Deixa as perguntas, eu vou tentar gravar no GVT. Obrigado, Edio. Boa noite para todo mundo aí. Obrigado, Munir. Beijo grande. Bom, sucesso.